Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem o final de semana. Vamos aqui para. Eu hoje, ao invés de fazer o curso às 5 e à noite uma live específica sobre a Palestina, que não tem grandes novidades, está ainda na troca de prisioneiros, resolvi então fazer tudo às 19 horas, o curso das filósofas da antiguidade grega clássica. Nós estamos chegando no finalzinho do curso e eu pretendo terminar o curso com de todas as filósofas, a mais conhecida é Hipátia, tem até filme sobre ela. Então faltam poucas pelo meu projeto de curso original, 20 filósofas. São mais ou menos umas 60 que foram. Gilles de Menage, no século XVII, escreveu um livro, o primeiro livro que fala delas. Ele classificou 65. Eu selecionei 20. E estas últimas aulas, como eu disse na aula passada, estas últimas filósofas, elas são tão pouco conhecidas, apesar de terem produzido muito, que eu não consigo dar uma hora de aula sobre uma delas. Então, eu estou juntando duas por aula, né? Às vezes passa um pouco de uma hora. E vamos começar hoje com Tímica de Esparta. Não é Tímica, porque se fosse Tímica teria acento no I, não tem. Aqui mais uma filósofa que não sabemos sequer a data de nascimento e da morte. Estima-se que ela viveu no século IV. O que é o século IV naquela contagem regressiva antes da Era Comum? Começa no ano 400 e termina no ano 301. Este é o século IV antes da Era Comum. Alguns dizem antes de Cristo. Meu amigo Javlinsky, depois no final eu vou agradecer a todos os que fazem contribuições para este meu trabalho. E também ela é conhecida como de Esparta, que não tinham sobrenomes, então usava o nome da cidade, porque ela provavelmente passou a vida toda nesta cidade. Ela pertencia à escola pitagórica, fundada pelo próprio Pitágoras, que viveu entre 570 e 490. Então, ele deve ter vivido em torno de 80 anos. Era muito tempo para aquele período, né? Ele talvez seja o filósofo, era também matemático, né, mais importante entre os chamados pré-socráticos. E também já mencionei da escola pitagórica. A primeira e segunda aula desse curso foram as 13 escolas gregas clássicas. Eu fiz o resumo de todas elas, depois que fui entrando nas nossas filósofas, né? A escola pitagórica, o pensamento misturava aspectos místicos, espirituais, religiosos, com aspectos científicos, lógicos e racionais. Então, não sei como é possível fazer essa harmonia entre as duas correntes, mas era o que eles faziam, né?
praticamente o único episódio onde nós temos aí algum relato sobre a vida dela e o que ela pode ter sido, foi contado por um outro filósofo que viveu muito tempo depois. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Tenho, mas vai aparecer mais para frente. E veja, alguém que escreve alguma coisa de um relato 500 anos antes, isso é quase unânime entre os historiadores, com base no método historiográfico. O relato está muito distante, né, do acontecido. Não quer dizer que não seja verdadeiro, mas não se sabe exatamente as fontes. Bom, o episódio, ela era casada com um também filósofo pitagórico chamado Milias. E o episódio aconteceu que os soldados de um tirano rei, né, chamado Dionísio de Siracusa, os seus soldados. Siracusa era uma região na Itália, ali na Sicília. Estes soldados estavam indo para outra região da Itália chamada Metaponto. Isso fica no sul do país, no Golfo de Tarento. Nesta passagem, estes soldados passam ali naquela comunidade onde vivia Timica, seu marido e outras pessoas, pitagóricos, né? Eles nunca aceitaram a autoridade deste rei Dionísio I de Siracusa. Então, Siracusa é uma região da Sicília. Este rei Dionísio viveu entre 430 e 367. Então, ele morreu com 63 anos. Vamos ver o episódio que aqui é relatado. Timica, seu marido e os seus companheiros tiveram a opção de fugir para escapar desta invasão, assassinato. Eles matavam todo mundo no caminho, né? E até fugiram, mas chegando num certo momento, num certo local, havia uma plantação de fava, feijão, seja lá o nome que for. Eles então pararam ali e se recusaram a passar em cima desta plantação, que acarretaria, evidentemente, né, pisoteamento, né, de todas as plantas, matariam então a plantação, e decidiram então não fazer isso. Para eles, isso era considerado um tabu, não pisar em plantações. Eles então decidiram ficar, lutar, e perderam, porque não tinham a menor condição de enfrentar as tropas do rei tirano Dionísio I. Todos foram mortos, à exceção da nossa filósofa, Timica, e seu marido. Eles então foram capturados. Ela estava grávida, com, né, bastante acentuado, talvez no último mês de gravidez,
Mas o rei, aproveitando essa situação, ele então dialogou com os dois e quis saber por que eles e esta comunidade tomou essa decisão de não fugir por este lado onde tinha esta plantação, preservando a futura colheita. O marido dela, conta-se, depois eu vou ler aqui na íntegra o relato, o nome do filósofo é Jâmblico. O marido até deu lá a sua versão. Ela se recusou a falar, colocou a língua para fora. Põe a lugar para mim, obrigado. Mordeu a língua, ela cortou sua própria língua, cuspiu a língua no tirano, ou seja, o único instrumento que ela tinha para contar, relatar, responder à pergunta do tirano, ela eliminou. Ela própria se automutilou. Bem, é um gesto de desafio ao rei e uma opção de silêncio absoluto, né? Mesmo que sob tortura ela jamais conseguiria falar mais, né? Essa praticamente é a única menção que temos notícia sobre ela, e ainda assim vindo de um filósofo que viveu 500 anos depois, né? Quem foi Jâmblico? Jâmblico viveu na era atual, entre 245 e 325. Então, ele também morreu com 80 anos, igual Pitágoras. Era um filósofo assírio. Então, meus ancestrais também eram assírios. Ele era de linha neoplatônica. Obrigado. Este episódio, ele relata esse encontro com Dionísio da seguinte maneira. Então, eu vou ler o trecho, tem aqui a citação aonde isso foi publicado, e o relato é o seguinte, com base no texto que ele escreveu e foi preservado. Então, aqui, eu volto a dizer para vocês, nós só sabemos destas filósofas por autores, historiadores e filósofos homens que escreveram e falaram sobre elas. É assim uma tristeza impressionante. Eu, quando gastei 4 horas hoje, das 9 a 1, preparando essas duas filósofas, e eu fico uma tristeza assim indescritível, né, de como é que podem ter sido apagadas estas mulheres, né? Eu vou falar dela ainda, você vai ficar. Diz Jâmblico, abre aspas, fizeram-nos prisioneiros e, satisfazendo-os, conduziram-nos ao tirano depois de tratá-los com todo cuidado para que permanecessem vivos, o casal. Dionísio, quando soube disso, ficou muito desanimado e disse-lhes: em meu nome recebereis em nome de todos os outros as honras que mereceis, se quiserdes reinar comigo. Como Mílias e Tímica rejeitaram todas as suas propostas, ele, o rei Dionísio, acrescentou: se você me explicar uma coisa, você será deixada sã e salvo, com uma escolta adequada. Amílias, o marido, que lhe perguntou o que queria saber, ele respondeu: por que seus companheiros preferiram morrer a pisar no feijão? Ao que Mílias disse: sujeitaram-se à morte para não pisotear o feijão.
Eu, de minha parte, prefiro pisar no feijão para não revelar o motivo. Então, Dionísio, impressionado com a resposta, deu ordens para tirar Milhas à força e submeter Timica à tortura, acreditando que, como mulher, esperando um filho, e além disso, sem o seu marido, ela falaria facilmente pelo medo da tortura. Mas a heroína mordeu sua língua, a desprendeu e cuspiu na cara do tirano, mostrando assim que, embora sua natureza torturada como mulher, tivesse sido forçado a revelar segredos a alguns sobre os quais era obrigatório ficar em silêncio. Ela havia cortado o instrumento necessário para isso. Tão mal dispostos eram os pitagóricos em relação à amizade com estranhos, mesmo que fosse uma questão de amizade com pessoas de nível real, no caso, um rei. Semelhantes às anteriores são as prescrições relativas ao silêncio que levam ao exercício da temperança. Dominar a língua, de fato, é o mais difícil de todos os autocontroles. Agora vamos aqui tentar uma explicação. Esta é a única passagem dela, né? Essa história relembra também, no século IV, no mesmo período, uma amizade entre dois homens, Damon e Fíntias, onde Damon foi condenado por um rei à morte. No entanto, ele pediu ao rei um prazo para resolver alguns assuntos particulares e colocá-los em ordem, e ele voltaria. E ele indicou seu amigo Fíntias para ficar em seu lugar como garantia, até que ele voltasse, o que foi aceito imediatamente, por esse rei. O rei estabeleceu um prazo para a sua volta. No último dia, ninguém mais acreditando que Damon voltaria e que seu amigo Fíntias pagaria o preço, seria executado em seu lugar, Damon apareceu, surgiu. O rei ficou surpreso com isso, com esta prova de amizade, e acabou perdoando ambos. Esse episódio é citado sempre como exemplo de uma amizade sólida. O grande poeta alemão Friedrich von Schiller, que eu gosto muito, que junto com Goethe é considerado o dramaturgo mais importante da Alemanha, ele menciona em algumas passagens de sua obra este relato desta prova de amizade. Lembrando que Schiller, maravilhoso, escreveu a famosa Ode à Alegria. E ninguém menos que o grande Ludwig van Beethoven, na sua nona e última grande sinfonia, quando ele já estava totalmente surdo, ele usa o trecho desta Ode à Alegria na parte mais bonita e triunfal da música, que todos vocês conhecem. É linda, linda, linda. Eu fico, às vezes, ouvindo muito tempo esse trecho, né? É o Ode à Alegria, né?
apesar de que alegre Beethoven não tinha absolutamente nada, um homem extremamente genioso. Então, a questão central aí para concluir deste nosso episódio diz respeito à custódia do conhecimento, ou seja, a capacidade de guardar conhecimento e segredos. O rei queria saber por que eles não pisaram na plantação e nunca ficou sabendo. Pela bravura de Timica, da nossa filósofa pitagórica, este rei não teve atendido a um pedido seu. Né? A história não conta se ele, o que é que a atitude que ele tomou em seguida. Então você veja que é muito frágil, não sabemos mais nada sobre nossa querida filósofa Timica. Agora nós vamos para uma outra filósofa, também pouco conhecida, esta um pouquinho mais que a Timica. O nome dela é Areta. Areta de Cirene. Cirene é uma antiga colônia grega que fica hoje na Líbia, na chamada costa oriental da Líbia. A Líbia, aqui para o mar Mediterrâneo, bem aqui em cima. Aqui é a Cirene, que dá o nome para a região. A Líbia tem 3 grandes regiões. Essa é a principal, que é a Cirenaica. Né? Então, Cirene é uma colônia grega. Os gregos atravessavam o Mediterrâneo, colonizaram o norte da África, colonizaram muitos países ali. Foi um pequeno império regional até chegarem os romanos. Né? E aqui nós temos a data do seu nascimento e a data estimada de sua morte. Ela nasceu em 422 e morreu em 345, estimados 77 anos. Portanto, ela viveu entre os séculos 5 e 4 antes da Era Comum. Areta de Cirene. Ela era filha de um também filósofo grego muito conhecido, chamado Aristipo de Cirene. Ele foi considerado o primeiro discípulo de Sócrates. Ele viveu entre 435 e 356. Sócrates viveu entre 469 e 399, antes da Era Comum. Então, Sócrates era em torno de 34 anos mais velho do que Aristipo de Cirene, pai de Areta. Aristipo, ele ganhava a vida escrevendo e lecionando em Atenas. Então ele muda para Atenas em um determinado período da vida dele e trabalhou na corte desse Dionísio I, deste rei que afrontou a outra filósofa, Dionísio de Siracusa, que era, como já dissemos, uma região da Itália. Areta, portanto, aprendeu filosofia já no lar
do seu pai, na sua casa, no seu local de nascimento. E também ensinou filosofia ao seu filho, que era também conhecido como Aristipo o Novo, neto de Aristipo, pai de Areta. Então, 3 gerações de filósofos, sendo que a geração intermediária era de uma mulher, mas pai e filho dela ficaram mais conhecidos e famosos do que ela própria. Daqui a pouco vocês vão ver o que disseram dela. Esse menino era conhecido por um termo grego, ensinado pela mãe. Alguns autores dizem que ela teria sucedido o seu pai na direção da Escola Cirenaica de Filosofia Grega, né, que ficava ali na Líbia, que é norte da África. A principal característica dessa escola era o conceito que você já ouviu falar, nós já ouvimos falar, mas temos uma distorção sobre o seu significado, que é o conceito de hedonismo. Alguns outros autores dizem que quem sucedeu Aristipo na direção desta escola foi Aristipo o Novo, seu neto, então não passou pela mãe, que é a intermediária. Eu fico com a versão de que ela dirigiu a escola e lecionou. Alguns autores falam 35 anos lecionando, né? Hedonismo, que não é nosso tema, mas é bom a gente comentar, é um grupo de teorias onde o prazer desempenha um papel central. Existem várias classificações de tipos de hedonismo. Um deles é o psicológico, que trata sobre o aumento do prazer. Outro é o normativo, que prega que se devem buscar o prazer. E o terceiro tipo, axiológico, é onde se diz que apenas o prazer pode ter valor. No sentido mais popular, nossa imagem sobre hedonismo é negativa, porque fazemos uma associação, ligamos hedonismo a uma busca egoísta de alguma gratificação em curto prazo que nos dê algum tipo de prazer. Portanto, Aristipo, o pai, é o seu mais célebre representante desta corrente. A escola cirenaica teve grande influência de Pitágoras e Sócrates, não é? Então, Pitágoras encerra, aí vem Sócrates, né? Sócrates, aqui essa escola aproveitou de Sócrates o conceito da felicidade como um bem supremo. E de Pitágoras, eles aproveitaram o conceito da sua teoria relativista do conhecimento. Já se falou muito sobre as famosas epístolas socráticas, mas elas não existiram. O que existia? Porque Sócrates não escrevia, não deixava nada escrito, não deixou, seu pensamento foi sintetizado, sistematizado por Platão, que fora seu discípulo. Mas circulavam epístolas. Eu quero aqui apenas fazer um paralelo com as epístolas paulinas. Eu que gosto de estudar religiões,
e para entender aquele mundo do Oriente Médio, que está em constante ebulição. Eu estudo muito judaísmo, cristianismo e islamismo, né? E as 13 cartas epístolas paulinas, apenas 7 são seguramente escritas por ele. As outras 6, 4, os estudiosos, exegetas, teólogos que passam a vida lendo e estudando o Novo Testamento, eles 4 eles têm absoluta certeza que são falsas. Alguém escreveu e embaixo assinava Paulo, o apóstolo, né? E foi aceito e recepcionado, e está contido entre os 27 livros do Novo Testamento. 2 destas outras 6 há fortes evidências de que também são falsas, mas não é ainda uma unanimidade entre estes estudiosos. Estou dando esse exemplo porque, então, circularam cartas falsas, ficaram conhecidas como epístolas socráticas, não é? Mas elas não existiram. No entanto, o mesmo que eu digo das cartas de Paulo, não importa até se elas foram ou não escritas por ele. O que importa, a rigor, seria o conteúdo do que elas descrevem. E isto estava de acordo com a coerência da liturgia do pensamento cristão primitivo e foi absolutamente aceita, sem que ninguém duvidasse à época. Esta carta de Sócrates, em uma desta carta, não é, mesmo sendo de autor anônimo apócrifo, estas cartas podem ter verdades históricas que podem ser comprovadas e documentadas por outras fontes, de maneira em que elas passam a ser válidas e cujo conteúdo possa ter coerência, digamos, com uma realidade fática, não é? Comprovada de alguma maneira, mesmo no caso de Paulo sendo escrito por falsos apóstolos, né? Uma destas cartas socráticas, epístolas socráticas falsas, menciona uma carta que Aristipo, pai de Areta, escreveu para ela. Então, esta carta foi preservada, cópia de cópia de cópia de cópia, assim por diante, né? Não deve ter a original, mas é uma carta chamada Epístola Socrática, né? Onde Sócrates relata que Aristipo, pai de Areta, ele escreveu, então, e aqui tem algumas informações sobre a nossa filósofa. Areta é retratada como levando uma vida razoavelmente próspera na cidade de Cirene. Abre aspas para um trecho desta carta, epístola chamada Socrática, que é falsa. Ainda tens 2 jardins, o suficiente para uma vida luxuosa. A propriedade de Bengasi, que é Bengasi? É a segunda maior cidade da Líbia e é a mais importante na Cirenaica. A propriedade de Bengasi, mesmo que fosse deixada sozinha, não deixaria de te proporcionar um padrão de vida muito elevado. Então, o pai de Cirene, o pai de Areta de Cirene, dialogando com ela,
Seu pai sugere-lhe a Areta que depois que ele morresse, ela deveria mudar-se também para Atenas. Não sabemos se o fez. O pai também diz que ela deve dar ao seu filho Aristipo o Novo, neto dele, a melhor educação possível. E isto aconteceu. O pai Aristipo também sugere que Areta possa ir viver com Xantippe, esposa de Sócrates, também mãe dos seus 3 filhos. Sugere ainda que ela deveria prestar atenção em Lamprocles, um dos filhos de Sócrates, e cuidar dele como se ele fosse o seu filho. O mais importante nesta carta apócrifa e falsa, mas não importa, é a recomendação que ela cuidasse especialmente do pequeno Aristipo, neto do velho Aristipo, para que ele pudesse ser digno da família e que honrasse a filosofia. Ou seja, uma família de 3 gerações de filósofos. Como sabemos, o menino tornou-se um filósofo e ele diz que Aristipo, essa é a maior herança que ele poderia deixar ao seu neto. E para isso ele conta com a filha Areta para este, digamos, desejo, né? Aqui eu achei um autor, um escritor naturalista, professor universitário, John Augustine Zahm, Z-A-H-M, Zahm. Era um padre católico dos Estados Unidos que viveu entre 1851 e 1921. Portanto, morreu com 70 anos. Ele afirmou que Giovanni Boccaccio, grande poeta italiano de Florença, Firenze, na época, nós estamos antes de Maquiavel, 150 anos. Oh, amor, obrigado. Hora do café. Na Itália não existiam as cidades-estados, né? E Florença era uma cidade muito importante e terra de Nicola Maquiavel. Então, Boccaccio, que nasce aí uns 100 e poucos anos antes de Maquiavel, um grande poeta, diz o professor John que ele teve acesso a alguns escritores gregos iniciais, lá atrás, que lhes permitiram escrever um grande elogio à Areta como filósofa, dizendo que ela tinha, abre aspas, uma variedade e amplitude de suas realizações. Agora vamos abrir aspas para o padre, o que ele diz. Depois explico os detalhes. É dito que ela ensinou filosofia natural e moral nas escolas e academias de Ática durante 35 anos, que escreveu 40 livros, que contou entre seus discípulos 110 filósofos,
ela gozava de tão boa estima entre seus conterrâneos que estes escreveram em seu túmulo um epitáfio que a declarava o esplendor da Grécia, que possuía a beleza de Helena, a virtude de Penélope, a caneta de Aristipo, a alma de Sócrates e a língua de Homero. Isto está no epitáfio dela. Não sei se esse epitáfio existe e se o túmulo dela é conhecido, mas há aqui um registro, né, de alguém, de um padre do século XIX nos Estados Unidos, que cita Boccaccio, do século XIV. Veja o quão longe nós estamos dos fatos e dos episódios, né? Mas é o que temos. Algumas explicações. Ática é uma grande e importante região da Grande Atenas. Epitáfio é aquilo que se escreve nos túmulos. Helena é filha de Zeus com uma mortal. Então ela é uma tipo semideusa. Por isso fala da Grécia sociedade helenística, né? Penélope é a esposa de Ulisses. Ulisses é um personagem mítico, né? Já vou falar aqui. E qual é o último que falta definir aqui? Homero, que se atribui a ele, né? Ele era um poeta épico, se atribui a ele os famosos poemas Ilíada e Odisseia. Ulisses é, então, personagem, um dos personagens. É totalmente mítico esta história, mas tem coisas que são verídicas. Então ele entrelaça, é um poema muito bonito de ser lido, mas não é do nosso estilo, né? Que é completamente baseado em mitologia, mas tem aspectos que são verdadeiros, né? Aqui, conclusões minhas. A essência da escola cirenaica, que Areta se formou, dizia que o seu fundamento étnico deve ser baseado e identificado com o prazer, que pode ser físico e também espiritual. A felicidade humana consiste em livrarmos de toda inquietude. Uma variante desta corrente é chamada de, abre aspas, sensualista, onde os sentidos são a única fonte do conhecimento. Tal qual outros filósofas, o pouco que sabemos dela é mencionado por historiadores e filósofos homens, como Diógenes Laércio, já vimos este autor ao longo do curso, Estrabão, Hélio, sem H, Clemente de Alexandria, é um hierarca aí da igreja primitiva, Teodoreto de Ciro e Aristócles, e é mencionada no Suda. Suda nós já vimos, é um primeiro ensaio de enciclopédia, é do século XI, mais ou menos, né? Os cirenaicos, eu estou falando dos cirenaicos porque ela é da escola cirenaica. Então, imagina-se que ela assume. Meu amigo Ivo fez uma contribuição, no finalzinho eu vou mencionar. Imaginamos que ela, então, está de acordo com a essência da corrente cirenaica, filosófica, né? Os cirenaicos
argumentavam que a disciplina, o conhecimento e as ações virtuosas são mais propensos a resultar em prazer. Então, conhecimento, disciplina e ações virtuosas resultam em prazer, propensos a resultar em prazer. Já as emoções negativas, como raiva e medo, resultam em dor. Então, se você puder evitar raiva e medo, você sentirá pouca dor. Se você praticar ações virtuosas, disciplina e buscar conhecimento, há uma grande chance de tudo isso resultar em prazer. Aqui, prazer não é um prazer sensual, orgástico, né? Disse que a formação da nossa areta teria ocorrido na academia de Platão, em Atenas. Também disse que ela foi a primeira mulher que escreveu sobre o tema agricultura. E ela foi companheira de duas filósofas que já estudamos, Lastêmia e Axioteia. A principal frase que pode caracterizar os hedonistas da escola cirenaica é a seguinte, que eu separei para vocês. Aqui que eu vou esclarecer a confusão que se faz com o hedonismo. Abre aspas. Eu possuo, mas não sou possuído. Pois dominar os prazeres e não ser dominado por eles, não me abster deles, é uma coisa boa. Aqui comprova-se o pensamento hedonista cirenaico, como eles são distorcidos. Quando se diz que devemos nos deixar guiar por prazer, quando é exatamente o contrário. Fugir da dor e desfrutar de prazer. Sim, é verdade, mas sem se deixar dominar por eles. O gozo é permitido, é bom e devemos buscá-los, mas somente se você tiver controle total sobre ele. Então, fica aqui a lição, né, que nós aprendemos que aquele cara é um hedonista. Ele busca o prazer. Primeiro que buscar o prazer não é ruim, mas só devemos buscar o prazer quando tivermos o total controle sobre ele, né? Bom, essas foram nossas duas filósofas da antiguidade que foram escondidas, invisibilizadas pela sociedade patriarcal, a qual ainda nós temos ainda muitos resquícios. É uma luta, estamos falando de 2.500 anos, e quantas aretas e timica nós temos por aí que não conseguem, né, se expressar, não tem espaço, não são ouvidas. É uma luta. Aí, por isso que, como não sou identitário, o culpado disso não são os homens, é o machismo em si, né? É uma sociedade distorcida. Então, é contra esta sociedade que nós nos insurgimos. Passaram 2.500 anos e nós ainda não conseguimos alterar. Mas nós vamos fazê-lo, né? Eu hoje suspendi aí a live, agora eu vou preparar às 10
matérias que vou comentar amanhã às 10h30, você sabe, no meu programa diário na TVT. Estou gostando muito, espero que vocês nos acompanhem. E hoje nós tivemos duas contribuições que eu quero aqui agradecer. O amigo Rivadavia dando um boa noite geral aí, para mim e para os camaradas, e o nosso grande amigo, colaborador, faz uma generosa contribuição, como sempre. O Ivo me deu a honra de, no lançamento da terceira edição do livro Palestina, em São Paulo. Então, ele manda a mensagem: quero manifestar minha inteira solidariedade ao bravo povo palestino, ao irmão judeu Breno Altman, repudio a mídia hereditária e nojenta dos marinhos, dos frias, dos mesquitas que mentem, manipulam e caluniam. Terrorista é quem bombardeia o hospital. Esse é o grande camarada Ivo, deixando aqui o seu manifesto, sua solidariedade e a minha também, com a qual eu estou plenamente de acordo. Meus amigos, esta semana é uma semana igual às outras. Todos os dias, 10h30, nós temos nosso programa na TVT ao vivo. Eu estou mantendo todos os dias, às 19 horas, o meu programa neste canal da Geopolítica. Eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, se possível, entrem de membros. É a forma de nos ajudar mais. Quando não é um programa gerado por mim, eu estou falando em outro canal, mas transmitindo ao vivo para o meu canal também, que eu tenho direito, porque eu sou o produtor do conteúdo. Então, todas as noites. Nesta terça, logo depois do 11 horas do Geopolítica em Foco, eu entro ao vivo no canal Desacato, com o meu amigo Jair de Souza, que é o tradutor do livro Sionismo Cristão, que começa a rodar amanhã, já está em pré-vendas. Nós vamos, então, comentar sobre o tema sionismo cristão. Deve durar aí 1 hora, né? Então, terça às 11. Quem não está ainda nas minhas listas de transmissão, me manda um oi para eu salvar e colocar, não é, na lista. Senão você não vai ficar sabendo, aqui o meu zap, não vai ficar sabendo desses programas meus, né? Na mesma terça, depois da minha live, às 20, eu faço um programa com um grupo chamado MRT. Eu agora não lembro o significado da sigla. Meu amigo Edson Doviso está também mandando uma contribuição. Estamos juntos, nobre amigo, camarada. Obrigado, viu? Quarta é aquele dia puxado. Tenho às 13 horas no 247. Eu farei esta semana sozinho. O Zé Reinaldo está viajando para a República Popular da China. Eu farei sozinho o programa. Às 15h30, todas as quartas-feiras, eu volto na TVT. Vai para 4 anos essa minha contribuição semanal. Nas quintas, eu passei o curso da África para a quinta, porque quarta-feira ficaria 5 atividades, é muita coisa. Então, às 17 horas e às 19 tem a live, mas às 17 tem o curso sobre os mártires da descolonização africana. Já falamos de 8 mártires, vamos falando, acho que vou abordar aí uns 30, 20 a 30, né?
Tudo isso um dia, quem sabe, possa virar um pequeno livrinho, né? E o resto da semana segue 10h30 na TVT, 11 horas, 19 horas no meu canal. Tá bom? É isso. Desejo uma boa semana para todos vocês. Nos acompanhem, prestigiem os canais que vocês estão assistindo, se inscrevam neles. Os canais que permitem entrar de membros, fiquem membros para ajudar esta nossa mídia alternativa. E é isso. Companheiros, camaradas, boa semana. Hoje saiu um artigo meu no 247 que sintetiza a minha live de ontem, onde eu falei sobre como a mídia distorce reféns, prisioneiros, prisioneiro de guerra, quer dizer, é tudo, né, manipulado. Aí foi uma matéria longa, acho que foi o próprio Léo que fez. E agora, nesse mesmo horário, está passando ao vivo lá no 247. Eu acho que eles gostaram desse meu programa, eles estão retransmitindo esta live, né? Quando eles retransmitem, dá milhares e milhares de ouvintes, né? E o meu canal dá uns 1.000, 1.500. Tá bom, um dia a gente... Nós ainda não atingimos 17 mil ou 18, está faltando um pouquinho, né? É isso. Pessoal, tudo de bom para vocês, boa semana, obrigado, um beijo, tchau, tudo de bom.